Boa tarde, turminha. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que bom. Viram a correção da nossa prova na nossa aula de manhã. Conforme eu havia dito a vocês, hoje à tarde eu passarei as médias de vocês e já informarei também quem vai fazer a recuperação paralela na próxima semana, no dia 30. Ok? Então, dia 30 de manhã, eu vou lembrar vocês no podcast. Vocês precisam ouvir os podcasts de manhã. Mas eu já vou antecipar que aquelas pessoas que ficarem com a nota abaixo de 5 farão a recuperação paralela no dia 30 de manhã. Então, dia 30 de manhã, os demais que não estiverem com o nome abaixo da média vão poder dormir até mais tarde, tá bom, gente? Ok, então, todos preparados? Vamos lá então. Pronto, tô aqui no cantinho, vocês estão me vendo aqui e eu vou mostrar para vocês como foi que a gente calculou as médias de todos vocês, tá certo? Como foi que funcionou a nossa unidade. Lembrando a vocês que a nota de vocês vai ser dobrada. Vocês começaram na segunda semana de maio, então quando vocês começaram, já a primeira unidade já tinha acabado. Então as notas de vocês elas valem para a primeira e segunda unidade. Eu já tinha avisado isso, mas estou avisando novamente para que vocês não esqueçam. Então é preciso que vocês fiquem atentos, porque a gente fez várias atividades e muitos de vocês não cumpriram. Então tem muita gente que está com a nota baixa porque não fez as atividades que a gente pediu. Então vamos verificar aqui, essa é a página do sexto A, tá certo? A página do sexto B é igualzinha, gente. Eu já estou aqui, inclusive, mostrando para vocês que nós estamos na unidade 3 já, ok? Semana 1, porque cada unidade tem 7 semanas. E é por isso que vocês estão vendo ali barra 8. Por que 8? Porque a gente vai acumulando as nossas semanas até o máximo de semanas que nós vamos ter durante esse ano, que serão 42 semanas. Como vocês começaram depois, vocês não terão 42 semanas. Vocês terão 7 a menos. Por isso que vocês tiveram a nota de vocês dobrada da segunda para a primeira unidade, tá certo? Então vocês sempre verão, assim como vocês estão vendo aí, unidade 3, semana 1 ou 8, semana 1 de 8, porque essa semana 1, repito, é a semana 1 da terceira unidade, semana 8 do ano todo. E essa semana vale de 21 a 25 do 6. Então nós não temos recesso, nós só vamos parar no dia 24, tá certo? Então vocês sabem que inclusive sábado vocês devem ter aula, eu não sei de quê, eu acho que é aula de terça-feira, né? Como não é aula minha, então a gente não vai discutir esse ponto, né? Na próxima semana, no dia 2 é feriado, eu não sei ainda, eu vou confirmar isso com a direção. E aí, a depender do que eles disserem, porque eu não lembro se o dia 2 foi antecipado, como feriado do governo do estado, por causa da Covid. Se foi, nós teremos aula normal. Aí a gente vai ter aula normal no dia 2, que é uma sexta, mas vocês não têm aula comigo na sexta, porque sexta é só diversificada. E nos sábados, dia 3, vocês teriam aula comigo, que seria equivalente à aula de quarta-feira. Mas isso a gente vai falar só no podcast do dia 28, só a semana que vem. A gente não vai falar sobre isso hoje. Eu estou só antecipando algumas informações para que vocês já fiquem atentos, tá certo? Então, esclarecido como funciona isso, vocês têm aqui todas as semanas do ano desde quando vocês começaram a estudar. Então, o meu Google de sala de aula tá bem organizadinho. Inclusive, vocês podem mostrar aos pais de vocês, tá certo? E aí a gente vai agora explicar como foi que a gente calculou a nota de vocês. Então, na semana 7, vocês não tiveram atividade para fazer. Por quê? Porque nós fizemos o nosso teste de aprendizagem na quarta-feira, dia 16, tá certo? E de manhã, no mesmo dia, a gente fez uma videoaula de correção dos exercícios que eu já tinha passado para vocês. Então, aqui ela tem aqui na descrição que essa foi a nossa última videoaula para a correção das atividades, que foi uma forma de revisão e preparação de vocês para o teste de aprendizagem, que foi no dia 16. E sempre, toda segunda-feira, vocês têm o meu, o seu, o nosso podcast da educação. Então é muito importante vocês ouvirem o podcast, porque é quando eu faço o planejamento da semana e digo tudo o que vai acontecer.
ok? Então, na semana 7, vocês não tiveram atividade para fazer minha. Só a correção e o teste, ok? Aí a gente vem semana 6, que foi de 7 a 11 de junho, tá vendo? Então, olha aqui, observem, ó, sempre a gente começa com um podcast na segunda. Aí aqui na quarta-feira vocês tiveram uma aula no YouTube de manhã. E sempre que vocês têm uma aula com exercícios, a gente faz sempre assim, posta a videoaula e logo em seguida posta a atividade. É sempre essa sequência, ó, um e outro. Então vocês tiveram aqui a quarta atividade de vocês da unidade, certo? E aí, à tarde, vocês tiveram a primeira videoaula de correção. Por isso que vocês não têm outra atividade ali. Então, essas 2 últimas semanas foram um pouco diferentes do que é normal a gente fazer e do que vai ser normal a gente fazer também na terceira unidade. Aí eu vou abrir aqui só para vocês verem que aqui nesse podcast, nessa videoaula aqui, ó, eu estou explicando para vocês, sempre na descrição da videoaula, eu digo o que é que vai ter. Algumas pessoas já estão assistindo a videoaula direto pelo link, porque se inscreveram no canal. Então, na própria descrição do vídeo do canal, eu falo do que se trata cada aula. Então, essa daqui também foi para que vocês tivessem acesso ao conteúdo necessário para a atividade postada aqui, ó, na aula 26. Então, essa atividade que foi a atividade que mais trabalho deu para vocês. Por quê? Porque vocês não prestaram atenção no que era para fazer. Apenas 9 alunos, vejam aqui, do 6º A me entregaram essa atividade. Então, o que era para ser feito aqui nessa atividade? Então, foi aí que muitos de vocês erraram. Era para ter feito o quadro valor de lugar e postado a foto, e muita gente não postou. Era para ter feito os exercícios da página 23 do livro. Olha aqui em cima escrito, ó. Então, vocês já tinham feito os exercícios da página 23, só que vocês tinham feito o que o livro tinha dito. Antecessor no caso da questão 4 e sucessor no caso da questão 6, se eu não me engano. Então, eu tinha passado na videoaula, essa videoaula que está embaixo da aula 25, que era para vocês fazerem o contrário agora. O exercício que tinha feito o sucessor, vocês iam escrever o antecessor. O que tivesse feito o antecessor, vocês iam escrever o sucessor. E quase ninguém fez esse exercício. Então, olha aí mais um problema que vocês deixaram, certo? Então, tinha o quadro valor de lugar, tinha o exercício da página 23 e tinha também esse último exercício aqui, que era uma atividade de soma. Só que essa atividade de soma era com transformação de unidades. Lembram? 2 casas, 2 algarismos não podem ocupar a mesma casa, então a gente faz a transformação. Então, só aí nessa atividade 4, vocês tinham 3 atividades para postar. O quadro valor de lugar, essas 10 sominhas aí e o exercício da página 23. Guardem esse número, 3, ó. Vamos voltar aqui agora para a semana 5. A gente está fazendo de trás para frente, igual a japonês. Olha aí a semana 5. A gente começou com o podcast na segunda. Na quarta-feira a gente teve a videoaula no YouTube. E na sequência da videoaula a gente teve a nossa atividade postada. Vou clicar aqui na atividade. Essa atividade aqui era o quê? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Lembram dos exercícios que vocês acharam antecessores e sucessores? Então, aqui, gente, eu já estava pedindo para vocês fazerem isso. E nem assim vocês ficaram atentos para fazer. Tá certo? Então, ó, eu passei a primeira atividade de soma aqui. 4 atividades. E aqui eu já falei sobre o quadro valor de lugar. E já falei sobre os exercícios da página 23. Olha quantas chances vocês tiveram para responder esses exercícios e não me responderam. Então, vocês precisam prestar mais atenção. Isso aqui é um padrão mais comum das nossas semanas de aula. Podcast na segunda, videoaula no YouTube de manhã, com atividade postada, plantão de orientação de tarde. Então, aqui é o nosso plantão para quem participa ao vivo. Quem não pode participar ao vivo por algum motivo à tarde,
acessa aqui na aula seguinte o link que a gente grava e sobe para o YouTube, ó. Tá aqui, a mesma aula 22 gravada no YouTube. Então tá tudo aqui explicadinho para vocês, ó. A semana 4 foi um pouquinho diferente pra gente. Por quê? Porque foi aquela semana que a gente teve a aula no sábado. Então a gente começou com o podcast, aí a gente teve a videoaula no YouTube e logo em seguida a videoaula a gente teve a atividade 2 postada, que foi justamente a primeira vez que vocês fizeram a atividade do livro, que foi a atividade da página 23. Vocês fizeram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades do livro. E lembrem-se que eu já falei, depois eu pedi para vocês fazerem a questão 4 e a 6, o inverso do que vocês tinham feito pelo livro, tá certo? Então aqui, ó, 7 pessoas entregaram. 10 receberam a atividade e apenas 7 devolveram. Então vocês estão precisando estar mais atentos a isso. Então olha aí, no mesmo dia de tarde, a gente teve o que, ó? O plantão de orientação. E aqui o link do plantão para quem não assistiu no horário, ó, como é todo um padrão. Só a diferença é que a gente teve as videoaulas no sábado, ó. E o que a gente teve nas videoaulas do sábado? Na videoaula da manhã, eu dei uma explicação maior sobre os nossos assuntos do livro, sobre adição, sobre parcelas, sobre as propriedades de soma, comutativa, associativa. E na aula de sábado à tarde, essa aula aqui, foi quando eu ensinei a fazer o quadro valor de lugar. Foi a oficina de construção do quadro valor de lugar. Então, era para vocês terem feito já, ó, desde o dia 29 de maio. Nós estamos quase há um mês. Vocês tinham que ter feito o quadro valor de lugar e não fizeram. Então, quem não fez, eu vou chegar lá nas notas para dizer a vocês o que aconteceu. A semana 3, aqui, ó, foi a nossa semana em que eu postei o livro didático para vocês, ó, tá aqui, certo? Então, foi diferente essa semana. Fiz o podcast na segunda-feira, videoaula e atividade do livro. Então, ó, mais uma atividade aqui do livro. Essa foi a atividade que vocês tinham que escrever o ano de nascimento de vocês em algarismos egípcios, chineses e romanos. Então, ó, 5 atividades vocês tiveram para fazer, ok? E aí, depois dessa atividade que era para postar, depois da videoaula, a gente teve aqui, ó, o plantão de orientação. Tá vendo o nosso padrão? Então, a diferença foi que nessa semana eu postei o livro. Então, vocês não fizeram nada do livro na terceira semana. Vocês fizeram só a postagem do ano de nascimento de vocês em chineses, egípcios e romanos. E na semana seguinte, vocês começaram a fazer a atividade do livro. Aí eu coloquei aqui na semana 2, como foram as nossas aulas. A gente gravou um primeiro podcast de boas-vindas. E aí depois nós tivemos uma videoaula de boas-vindas, onde a gente se conheceu, onde eu falei do trabalho da gente, certo? E aí teve aqui o link para a nossa videoaula. Por quê? Porque essas 2 aulas aqui nossas na primeira semana foram ao vivo. A aula de manhã e a aula da tarde, quando eu já comecei os assuntos da gente. Tá certo? Então foi um pouquinho diferente. E a semana 1, que eu coloquei aqui, foi uma semana de reorganização do Google Sala de Aula. Foi quando vocês estiveram com a gestão e coordenação da escola, aprendendo a usar esse sistema todo aqui. Então, se inscrevendo nas turmas, conhecendo as turmas do Google Sala de Aula, para que vocês pudessem se familiarizar com a nossa rotina de trabalho. Então, lembrando, vocês tiveram 5 atividades para fazer. A primeira, para dizer o ano de nascimento em algarismos romanos, chineses e egípcios. A segunda, os exercícios da página 23, certo? Aqui, ó, exercícios, aqui é a 1, deixa eu subir aqui. Aqui a 2, ó, os exercícios da página 23. Aí vem a nossa atividade 3, que foi aqui, ó. Vocês tinham que dizer, ó, atividade 3, tinha que dizer o sucessor e o antecessor e o sucessor. E fazer as 4 atividades, as 10 atividades de soma, ó, 4. Eu já estava pedindo ali o antecessor e sucessor. Aí vem aqui a atividade 4, que era a atividade da soma e o quadro valor de lugar e mais a atividade 23. Então, o que acontece? Como quase ninguém entregou, o quadro valor de lugar ia valer 10 pontos para vocês.
como quase ninguém entregou, se eu colocasse valendo 10, eu ia prejudicar muita gente. Então eu tive que fazer diferente. Eu tive que incluir o quadro valor de lugar na soma de pontos das atividades, ou seja, ao invés de 5, de 6, vocês passariam a ter 5 atividades, e aí o quadro valor seria fora. Então eu coloquei as 6 todas juntas, certo? Para ver se facilitava um pouquinho para a melhoria da nota de vocês. E aí vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho aqui. Ainda tenho 15 minutos. Vai dar tempo eu mostrar aqui para vocês o que eu quero. Reparem, ó. Essa é o mural de notas de vocês. E aqui eu tenho tudo que vocês tinham que ter feito. Aula 9, atividade 1. Aula 14, atividade 2. Aula 21, atividade 3. Aula 26, atividade 4. E aula 30, o teste. Ok? Aqui vocês já estão vendo até a nota que vocês tiraram no teste. Então, olha quanta atividade pendente. Ana Vitória só entregou uma. Daniel só entregou 2 e não fez todas 100%. Davi só entregou uma e as outras todas Davi me entregava em branco, sem responder. Everton fez todas, só que teve uma, a última ele fez errado. Jennifer fez todas. Jonatas fez todas. Júlia fez todas. Júlia Nunes só fez a primeira. Kathleen fez todas, mas não fez o teste. Kailane não frequenta. Rodrigo Brito fez todas, só que uma ele não fez corretamente. Tá aqui, por isso que tem 0 aqui. Juan deixou de fazer uma. E o Wallace só fez uma, e essa uma que ele fez, ele não fez corretamente. Vamos ver o sexto B também, porque aí eu já digo logo as notas de todo mundo para fechar a nossa média aqui. Olha aqui o que aconteceu no sexto B. A mesma coisa, tá vendo? Cauã fez todas, só que fez uma errada. Davi e Esther só fizeram a primeira, sendo que Davi não fez o teste. Esther fez e tirou 4, certo? Aí vem Felipe faltou fazer a primeira, Felipe. E a última fez com alguns erros. Ícaro só fez 2 e assim mesmo as 2 que ele fez teve erro. E aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, ó gente, quem fez 100% é porque entregou a atividade toda certinha e no prazo. Lembra o que eu falo? Então 100% significa atividade concluída com sucesso. Por exemplo, aqui ó, esses casos de alunos que fizeram 30 é porque não fizeram a atividade corretamente e nem entregaram no prazo. Porque, por exemplo, Ícaro aqui, ó, ele tem 80%. Por que ele tem 80%? Porque ele entregou no prazo, mas teve alguns erros. Agora, quando não entrega no prazo, só tem 50% da nota. Então, se for menor do que 50% a nota, é porque além de ter entregue atrasado, ainda entregou com erro. Entenderam? Então, sempre que eu disser atividade concluída com sucesso, é porque está 100%. Se eu disser atividade concluída com atraso, aí é porque vocês entregaram certinho, mas não tem 100%, só tem 50%. Deixa eu ver se tem alguém aqui com 50% nessa turma. Não tem ninguém com 50% aqui para eu mostrar. Deixa eu ver no sexto A se tem alguém com 50%. Aqui, ó, Rodrigo, por exemplo, ele entregou essa atividade certa, mas entregou atrasada, então só tem 50% da nota. Aí, continuando aqui, o que acontece? Aí vem, ó, gente, José Henrique, eu já falei, ficou faltando uma. Ícaro, Ingrid ficou faltando uma. Isabelle ficou faltando 3. E a primeira que fez errado. Olha como vocês têm aqui. Ficaram com muitas pendências. João Gustavo só fez a prova, tirou 2. José Henrique deixou de fazer a última atividade. Kaique só fez a primeira. Enfim, aqui tem toda a vida de vocês. Eu sei o que fez e o que não fez, certo? E como foi que foi calculada a nota de vocês. E aí, por essa razão, a gente vai agora aqui dizer a média de vocês, antes que a nossa aula acabe. Deixa eu ver quantos minutos eu ainda tenho aqui. Tenho 11 minutos para dizer a média de todo mundo. Então, olha só. Esse pessoal que está de verde aqui, antes que vocês me perguntem, é o pessoal que está pegando a atividade na escola. Então, como nem todos a gente corrigiu ainda as atividades,
essa nota é uma nota ainda provisória, por isso que está de verde, tá certo? Então, Daniel Lima, por exemplo, vai fazer a recuperação dia 30 de manhã. Davi Lima também, porque esses dois aqui estão com a nota abaixo de 5. Everton Iago, a mesma coisa, Everton, também vai ter que fazer a recuperação dia 30 de manhã. Então, esses casos vão receber, quando der o horário da aula, vão receber lá o link para responder o Google Formulário. Mas no caso, ó, Jennifer, por exemplo, Jennifer aqui não fez a prova. Jennifer só tem 5 porque ela entregou todas as atividades. Como a nota dela ela não fez a prova, ela vai fazer a recuperação da prova na segunda-feira, mesmo ela tendo 5, viu, Jennifer? Então você se ligue também aí. Jonatas, a mesma coisa, Jonatas também vai fazer a prova. Agora a Júlia, por exemplo, Júlia não vai fazer a prova. Por que não, Júlia? Porque você fez todas as atividades, tem 10, e você tirou 2 na prova. Então, aliás, Júlia, perdão, você vai fazer, porque essa recuperação é a recuperação da prova. Então, como você tirou menos de 5, você tem direito de fazer a recuperação da prova. Então, Júlia, por exemplo, se Júlia fizer a prova e tirar 10, ela vai para a média 10. Olha que legal. Então, ela pode melhorar. Mas, professor Evandro, Júlia já passou. Eu sei que Júlia já passou. Júlia tirou 6. E Jonatas também tirou 5. E Jennifer também tirou 5. Mas eles não fizeram a prova. E Júlia fez e tirou nota baixa. Então, é a chance de melhorar ainda mais a nota. Já pensou? E aí, ir para 10 e tirar 10 na primeira e 10 na segunda, vai ser muito legal. Então, vocês têm que ter essa oportunidade de aproveitar. Júlia Nunes, recuperação. Kathleen, recuperação. Agora, vamos lá. Rodrigo e Juan, do 6º A. Rodrigo e Juan, que vão estar liberados da nossa aula do dia 30 de manhã. Por quê, professor? Porque Rodrigo e Juan tiraram 6 na prova. Então, tiraram mais do que 5. Entenderam como a gente vai fazer? Então, no dia da prova, Rodrigo e Juan não vão receber link para responder nada. Só os outros que eu falei o nome. Vamos ver agora o 6º B. 6º B, ó, gente. Também tem os amarelinhos aqui. Então, Cauã vai poder fazer a prova de novo também, porque Cauã tirou 4 na prova, mesmo já estando passado, viu, Cauã? Davi Noronha vai fazer a prova. Esther também vai fazer a prova, mesmo Esther tendo tirado 4. Mas como Esther e Davi fizeram poucas atividades, a nota deles está abaixo de 5. Então, precisam tirar uma nota boa na prova para melhorar essa média, viu, gente? Felipe também. Felipe vai fazer, porque Felipe tem 2 pontos só na prova. E aí, Felipe, você precisa tirar uma nota melhor para aumentar esse ponto seu aí de 4,3. Vamos ver se a gente consegue chegar aí pelo menos em 5, ok? Ícaro não fez a prova, então vai fazer. Ícaro Iago, não. Ícaro Iago vai dormir até mais tarde, na quarta-feira, dia 30. Ingrid vai fazer, viu, Ingrid? Porque Ingrid tirou 4, menos de 5 pontos. Isabelle, o que vai acontecer no seu caso? Como você não fez praticamente nenhuma atividade minha e não pode fazer mais, porque eu já corrigi todas, você vai ter a chance de fazer a prova e tentar tirar pelo menos 10 para ficar com média 5. Porque se você não tirar 10, quando eu for dividir sua nota vai ser dividida por 2, porque você não fez atividade nenhuma. Aliás, você fez uma, mas fez toda errada. Então, por isso que a sua média está 3. Porque você tirou 6 na prova. Quando eu divido por 2, 6 mais 0 dividido por 2 vai dar 3. Sua média cai pela metade, entendeu? Então, olha o problema. Vocês têm que fazer as minhas atividades e têm que fazer uma boa prova. Senão, vocês não vão ter nota boa. Aí vem João Gustavo. João Gustavo também não fez nenhuma atividade minha e só tirou 2 na prova. Então, vai fazer recuperação. Ok? Então, Isabelle vai fazer, gente, apesar dela ter tirado 6, porque ela não fez nenhuma atividade. Só para vocês entenderem quanta chance eu tô dando, hein? Na terceira unidade eu não vou dar essas chances, não. Aí agora vem João Gustavo, já falei. José Henrique vai dormir até mais tarde, porque ele tirou 8 na prova. E ele tem 7,5 das atividades que ele entregou. Viu, José Henrique? Então, dessa turma, Ícaro e José Henrique que estão de folga. Os demais não, os demais vão fazer a prova. Aí vem Kaique não fez a prova, vai fazer. E Cauane fez, mas tirou
poucos pontos, tirou 2. Cauane, para você passar, você precisa tirar pelo menos 5,5 nessa prova, para você passar com 5, certo? Então vamos lá. Kevin também não precisa fazer a prova. Kevin passou raspando. Kevin tirou 4,5 nas atividades e tirou 6 na prova. Então ele não precisa fazer, também vai dormir até mais tarde. Laísa Guedes também vai dormir até mais tarde. Lara Santos, Lara vai fazer porque não fez a prova. Lara Laís, ela tá pegando atividade na escola. Lucas Gama, apesar de Lucas Gama ter passado com 5,5, como ele tirou 4 na prova, ele tem o direito de fazer a recuperação e melhorar essa notinha dele ainda mais aí, tá bom? Se ele tirar 10, por exemplo, ele vai ficar com a média 8,5. Olha que legal, melhorar de 5,5 para 8,5. Então vocês joguem duro aí, assistam as videoaulas novamente, as atividades que eu passei, vejam, revejam a correção da prova de hoje de manhã, para que vocês possam fazer uma boa prova e melhorar a nota de vocês. Essa oportunidade é presente de Natal antecipado, viu? Ai, ai. Aí vem Lucas Luiz, eu já falei. Não, Lucas Luiz vai ter que fazer também, viu, Lucas? Você tem notas boas também como o seu xará, mas você tirou só 2 na prova, por isso que você tá com 4,5. Então, se você tirar 3 na sua prova, aí você melhora já para 5, tá bom? Vamos lá. Marcos Davi vai fazer. Por que, professor, se ele passou? Porque Marcos Davi tirou só 4 na prova. Então, ele vai fazer a recuperação da prova. Vocês têm que entender isso, gente, porque é uma lei. Os exercícios, quando eu entrego a vocês que tem algum erro, vocês têm a chance de corrigir. Então, vocês estão fazendo a recuperação ali. Agora, a prova não. Se você errou, você tem que ter a chance de fazer de novo. É por isso que chama recuperação paralela. Então, mesmo Davi tendo 6,8, ele só tirou 4 na prova. A prova vale 10, porque vale 100%, entendeu? Então, ele tem que tirar pelo menos metade da nota. Se ele tirar 5, aí a nota dele já vai para 7,8. Então, quanto mais marquinhos você tirar, melhor vai aumentar a sua nota aí da primeira e da segunda unidade, ok? Já Maxwell tem a mesma média de Marquinhos, só que Maxwell tirou 6 na prova, então ele não precisa fazer recuperação, vai dormir até mais tarde, ok? Tá acabando. Monique também vai dormir até mais tarde, tirou 8 na prova, é a melhor média da sala. Paula tirou 0 na prova e Sofia Ellen tirou 4. Então, no caso delas duas, também vão precisar fazer a nossa provinha de recuperação. Então, o que é que vai acontecer? No dia 30, gente, quando a gente abrir aqui, deixa eu só mudar aqui de tela para não precisar ficar nessa. Quando for dia 30 de manhã, vocês vão receber o link para responder o Google Formulário, mas não vão todos receber o link. Só vão receber o link aqueles alunos que precisarem fazer a recuperação, que aí eu vou mandar só para esses, e os outros estarão liberados da aula, tá certo? E aí à tarde, no dia 30, a gente já vai começar os assuntos da terceira unidade, porque eu quero lembrar vocês, deixa eu subir aqui, que a gente está na semana, aqui ó, nós já estamos na terceira unidade, ó, são 6, esse ano são 6 unidades, então nós já estamos na terceira, mas eu ainda vou fechar as notas da segunda para vocês com essas atividades que nós estaremos realizando. Tudo bem, gente? Então, era isso que eu queria avisar vocês hoje. Eu espero que vocês... Hoje é que dia mesmo? Deixa eu ver. Que a gente está gravando a aula, né? Hoje é 23. Isso. Então, amanhã é São João. Então, todo mundo... São João dentro de casa. Não quero ninguém na rua, ninguém aglomerando. Tá certo? E aí a gente vai se encontrar no dia 30, ainda esse mês vocês vão me contar como é que foi o São João de vocês. Estudem, aproveitem para estudar mais um pouquinho, revejam a correção da prova que a gente fez hoje de manhã, na aula 32, certo? Vejam tudo direitinho como foi que eu expliquei lá, que era para vocês fazerem na prova, que a prova vai ser muito parecida com aquilo ali, tá certo? Claro que não vão ser as mesmas questões, mas vai ser bastante parecida. Então, se vocês prestarem atenção na correção que eu fiz, vocês poderão fazer uma boa provinha de tarde, tá bom? E aí, Deus abençoe vocês, tá certo? Bom feriado amanhã, bom São João amanhã, e que Deus abençoe a cada um. E a gente se encontra de hoje a 8, no dia 30 de manhã, com a nossa prova de recuperação.
E aqueles que vão dormir, bom sono até mais tarde, tá bom? E aí a gente se encontra de tarde todo mundo de novo. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.